No momento, estavam se formando as agências reguladoras. E eu confesso que o nosso raciocínio inicial foi tínhamos que, para a água, para recursos hídricos, nós tínhamos que montar alguma estrutura, alguma instituição que tivesse capacidade de agir, que tivesse flexibilidade. Então nós propusemos a criação de uma agência reguladora para tratar de águas. A lição maior na questão da gestão pública é time, é equipe, é ilusão achar que se faz alguma coisa sozinho. O sozinho tem algumas decisões que você tem que tomar solitariamente, não tem jeito. Mas sem gente qualificada e comprometida e que acredite na tua proposta, essa é a questão. Você não vai muito em frente. E nós preparamos 2 projetos de lei, de março a julho, e em julho, aí chegamos no seminário, que foi um seminário de lançamento da ideia de ter uma agência gestora de recursos hídricos, e mais que ter uma entidade, ter uma política de gestão de recursos hídricos. A gente conseguiu fazer coisas que ninguém acreditava que a gente fosse fazer. Vou dar um exemplo, nós montamos um contrato de concessão que é necessário para você fazer uma licitação de blocos de petróleo, e que parte também de um conhecimento geológico grande para você estabelecer essas áreas. É muito sofisticado o negócio, muito mais do que eu imaginava. Mas nós, a ANP começou em janeiro de 98, em 1 ano e meio, menos até, foi feita a primeira grande licitação, com que foi considerado o melhor contrato de concessão do mundo e que foi considerado melhor, e até hoje, processo de licitação de áreas para exploração no mundo, pelo grau de impessoalidade, pela transparência, pela competição efetiva. Tinha um ranking de atratividade. O Brasil caiu de 30º e tanto no primeiro ano, do 2º lugar de atração, no terceiro era o primeiro. A questão da falta de água no semiárido, nós saímos com um conceito que até hoje se persegue, que o equilíbrio entre oferta e demanda de água não se dá apenas aumentando o número de açudes, porque até então o que existia muito cada vez que ocorria uma seca, digamos, o fazendeiro, o dono de uma propriedade rural na região, conseguia recursos públicos para construir um açude na sua propriedade com recursos públicos, e você tinha uma proliferação de pequenos açudes. Então nós entendíamos que não devia ser assim, que devia ter alguns poucos açudes do tipo copo, quer dizer, o tipo copo é, digamos, pequena área exposta e profundidade, e fazer a água caminhar, quer dizer, construir adutoras que pegasse a água dos açudes profundos e levasse para onde ela é necessária, onde as pessoas trabalham e tal. E de outra maneira, administrar o uso da água, quer dizer, evitar que a água pudesse ser usada livremente sem que estivesse um sistema de direitos, de outorga pelo uso da água, quer dizer, um ordenamento do uso da água. Essa é um pouco a filosofia com que a ANA foi criada são esse tipo de comportamento de você procurar o equilíbrio entre oferta e demanda de água no semiárido, não apenas com infraestrutura hídrica, que é importante, quer dizer, canalizações, reservatórios são importantes, mas também na gestão da água, quer dizer, pelo lado da demanda. Nessa área de petróleo não tem um governo necessariamente. O governo tem uma importância muito grande, porque com a quebra, com a flexibilização do monopólio, a entrada de novos agentes deu uma dinâmica totalmente diferente do setor de petróleo. O que fez com que a Petrobras, primeiro, ela melhorou muito a Petrobras. É óbvio que você, numa situação de monopólio, você age de uma maneira, numa situação de competição você é outra. A Petrobras ganhou musculatura, ganhou agilidade, continuou de longe ser a maior empresa de petróleo do Brasil, em termos de quantidade e qualidade, e você proporcionou uma diversificação de novas fronteiras, e foi o que deu margem à descoberta do pré-sal. A situação aflitiva que nós iríamos viver foi anunciada numa reunião, uma das raras reuniões do Conselho Nacional de Política Energética. Aquele choque e tal, vários ministros presentes, tal, aquela coisa. E aí a sensação era uma sensação de profunda preocupação, assim, o que vai ser do país com você... O primeiro raciocínio é o seguinte: vai faltar energia e os hospitais as pessoas vão morrer nos hospitais, as escolas, vai ter gente presa no elevador. Os primeiros raciocínios são coisas assim, vai ser um caos completo, né? Eu acho que um momento marcante
negativamente e positivamente foi o racionamento de 2001. E eu vivi muito isso intensamente, não tinha nada a ver com isso. Eu estava na área de petróleo e gás, mas eu interferi diretamente na época, porque eu confesso que eu fiquei apavorado com as propostas que estavam sendo feitas. O governo, na época, os setores ligados ao setor de energia, para simplificar a história, eles queriam trabalhar na oferta, ou seja, cortar a energia das pessoas. E isso seria uma tragédia, porque seria um racionamento de energia não seletivo, que eu quero dizer, você ter aleatoriamente energia cortada por 6 horas por dia, em horários diversos, sem aviso prévio. Eu diria que seria o caos econômico, um acidente que passasse uma jamanta num transporte escolar. Ia ser uma tragédia, enfim. E foi apavorante. Foi assim uma coisa... Aí eu reuni mais umas 3 ou 4 pessoas e disse, olha, a gente precisa tomar uma providência. Nesse ambiente do racionamento de energia, 2001, eu tive também, digamos, uma experiência de enfrentamento com a imprensa, que eu não tinha muito conhecimento, porque o presidente determinou ao ministro Pedro Parente que fizesse o essencial, que era administrar a crise. Mas, assim como uma tarefa auxiliar, ele criou um pequeno grupo para explicar para ele e para o país o que tinha acontecido. Eu disse para o presidente, aqui não foi só uma questão de seca, nós tivemos também um problema de falta de investimentos e eu recomendo que o senhor leia o relatório porque é um relatório técnico, mas pode ser que o senhor veja que politicamente não fique bem para o governo, para o seu governo, então o senhor examine isso. A resposta do presidente foi, olha, quando você sai da minha sala, você dê entrevista à imprensa e fale isso que você está me falando. Menos de uma hora depois já estava a imprensa toda lá na ANA por instruções do presidente. O presidente mandou a imprensa no meu encalço. Fiz uma apresentação do relatório, né? E não deixei ninguém me interromper, eu dei uma aulinha de uns 15 minutos, que era o relatório, e aí depois eu disse, olha, eu fico aqui, eu vou ser o último a sair daqui. Quer dizer, portanto, não fiquem aflitos, cada um faça a sua pergunta com calma, eu vou responder todas as perguntas, quando ninguém mais aguentar fazer perguntas, aí acabou, mas não vai acabar de repente. Eu disse, em vez de vamos trabalhar na oferta, vamos trabalhar na demanda. Ou seja, nós vamos pedir, em vez de cortar a energia das pessoas, nós vamos pedir que as pessoas cortem dentro de casa, elas se organizem de uma maneira mais adequada para que, vamos dizer assim, o prejuízo dela ela vai ter, mas que ela colabore no sentido de que a gente não precise fazer corte, por exemplo. E telefonei para o presidente. E expliquei, olha, se for feito o que está sendo proposto, vai ser o caos, em todos os sentidos. Ele disse, você tem uma solução? Eu disse, olha, eu acho que tem não uma solução, mas uma tentativa. Porque não dá para imaginar, nunca no mundo tinha sido feito nada parecido. Eu disse, olha, a minha proposta é tentar isso. É um pouco o paciente que está à beira da morte e um médico que nunca disse assim, nossa última chance é essa. Eu acho que tem que tentar isso. E qual é a chance de dar certo? Eu disse, não sei, nunca foi feito. Aliás, pelo contrário, algumas tentativas foram feitas nos Estados Unidos, fiasco total. Uma na França, fiasco total. Mas eu acho que tentar isso é melhor do que o que está se propondo. E nós fizemos aqui, vamos dizer, na gestão da crise do racionamento, nós que eu digo, né, o governo, o presidente, é um modelo que foi exportado. Acho que foi uma mobilização de sociedade induzida por um governo. Eu não estou aqui festejando o racionamento, mas dado que teve o racionamento, a maneira como se gerenciou foi extremamente competente, extremamente competente. E não houve apagão, as pessoas falam do apagão, não houve apagão. Ninguém ficou sem energia. Em vez vamos dizer, de se opor ao povo, de tentar controlar o povo, colocou-se o povo
partícipe, parceiro desse processo. Foi uma experiência cidadã, foi uma coisa extremamente bem administrada. Ter feito parte desse processo todo, para mim, foi um imenso privilégio. Eu me orgulho disso, não tenho restrição nenhuma, muito pelo contrário. E aí tem a solidez institucional também, né? Porque, claro que em qualquer órgão, em qualquer lugar, pode-se fazer um monte de coisa errada, mas a solidez institucional é uma blindagem, é um escudo muito forte que, como eu falei, que foi feito no governo Fernando Henrique e que o Brasil se beneficia disso até hoje.